Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. O Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está no ar. Graças a Deus. Primeiramente, boa tarde, meus amigos, meus irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Meus queridos amigos, precisamos aprender a nos libertar, muitas vezes, de nossas próprias ilusões. Aqui na Terra, hoje eu queria falar sobre a prostituição na visão espírita. Mas primeiro, para concluir, precisamos aprender a nos libertar das nossas ilusões, né? Porque o ser humano, ele fica iludido com as coisas da Terra, esquece-se que veio do mundo espiritual e precisa mais fortalecer pela parte espiritual do que pela parte material, porque a matéria fica, mas o espírito, ele é imortal. Sendo o espírito imortal, o espírito, depois da morte do corpo, ele permanece vivo, vai para o mundo espiritual, para a verdadeira morada do Senhor. Então, para que a gente possa entrar no tema, vamos entrar. O que acontece? Primeiramente, esse tema é um pouco forte e eu precisaria de que todos nós prestássemos atenção para que a gente possa analisar juntos, né? Para que a gente possa aprender juntos do tema. Bom, primeiro ponto, temos que entender que a questão espiritual nesses lugares que nós observamos, onde tem mulheres que são prostitutas e que trabalham nessa profissão que é a mais antiga do mundo. A prostituição existe desde que o mundo é mundo. É a profissão mais antiga do mundo. Então, essa profissão, a gente precisa prestar atenção e não julgar as mulheres, aquelas mulheres que trabalham fazendo programa, que não devemos julgar o ser humano. Porque nós não sabemos a questão, o que está acontecendo, né? O porquê estão nessa vida. Muitas estão por necessidade, que não conseguem arrumar um emprego. Mas vamos na questão que tem muitas coisas piores do que a questão da prostituição, que não é tão grave. Não é certo, mas não é tão grave assim. Por que eu falo isso? Coisas muito piores que nós observamos. O que é mais pior? As coisas mais piores são as guerras, que morreram muita gente na Primeira, na Segunda Guerra Mundial. Teve muitos danos espirituais. A gente pode ver o que acontece. Quando o espírito, o corpo morre, o perispírito, ele sente a questão. Ele vai embora com aquele dano que houve na guerra. Então, muitos espíritos foram embora quando desencarnaram, revoltados e com danos muito
muito assim graves. Então, agora se a gente for ver, também tem outra questão muito pior do que a prostituição, que não é tão assim, mas não é correto. Como, por exemplo, a política. A política, nós temos que observar que tem muito político, né, que tem muito governo por aí, que rouba, que prejudica o povo. Entenderam? Então nós temos que observar esses pontos que são pontos muito sérios, né? Então, observando. Agora, na questão da prostituição, que também é uma coisa grave, tem lá na casa de prostituição, se a gente for analisar, e eu estou falando pelo Ramatiz, espírito de Ramatiz, do livro de Ramatiz. É por aí que eu estou focando. Eu estou focando a palestra que eu estou passando pelo livro de Ramatiz, da Aliança Espírita Evangélica, amigos. É o que está lá no livro. Então, de acordo com Ramatiz, diz assim, o que eu falei no início para vocês, no primeiro bloco. Mas o que acontece? Acontece que lá na casa de prostituição tem muita entidade que ela se diverte referente ao sexo, que é um sexo onde a gente é sugado sexualmente falando por entidades negativas, aonde os dois que estão se relacionando não estão se relacionando por amor, mas estão se relacionando, uma pessoa da relação está se relacionando pelo dinheiro, pelo foco em ganhar, outra pelo prazer da carne. Eis a questão. Vamos analisar os pontos. Quando não existe amor, quando é um sexo assim que tem interesses por ambas partes, é um sexo aonde a gente pode considerar não correto, não certo, né? Por quê? Porque nós vemos que espiritualidades negativas estão participando, como vampiros, como outros tipos de espíritos que estão participando do ato sexual quando estão a mulher que é a prostituta e o homem que procura a prostituta estão participando. Ainda mais que nesses lugares, além de ter muitos espíritos ligados ao sexo, também tem aqueles espíritos que ficam atiçando para o sexo. Atiçando porque são ligados na questão do sexo. Então, esse é um dos lugares da Terra que é encarnado aqui na Terra, que é um dos lugares onde é um umbral encarnado. Porque pelas entidades que tem, pelo sexo que é praticado, que não é um sexo saudável, é um sexo por interesses. Mas, olhando pela questão aonde nós observamos, nunca devemos julgar essas mulheres que fazem programa. Apenas devemos orar para que elas possam encontrar o caminho delas, porque não é o correto julgar aqueles e aquelas que estão fazendo errado. Porque, às vezes estão necessitadas e não tem como, mas temos que observar o seguinte: sempre um dia elas poderão chegar ao Pai. Como eu já disse no primeiro bloco da nossa palestra, existem coisas piores que a gente
deveria observar como as guerras, como a política onde o governante faz mau uso do dinheiro, prejudica a população, a fome, né? Onde muita gente está morrendo de fome, aí morre, enfim. Então, observemos esses pontos, né? Então, olha só, além disso, a gente pode observar que dentro desses lugares também tem a questão material, aonde pode prejudicar, aonde a gente tem que tomar cuidado, né? Ou melhor, a gente tem que refletir que a gente tem que pensar nas consequências, mas nunca julgar ninguém. Pensar nas consequências do que nós estamos ou vamos fazer. Não andar diante desses lugares aonde achamos que só os prazeres da carne vai dar uma satisfação. Não.